Fala, rapaziada, começando mais um PelataCast, dessa vez para comentar bastante sobre o início do Brasileirão, não tão bom para a dupla, né? Falar sobre a Champions League, que teve a sua final no sábado. Falar sobre a Copa América, que está um pouco nebulosa aí, digamos assim. E sobre todos os acontecimentos aí do final de semana no mundo do futebol. Para falar sobre isso, muito mais, e para dar bastante risada, corneta, temos mais uma vez meus amigos aqui de mesa, de pelota. Alexandre representando o lado tricolor com a sua bela camisa negresco. E aí, Henrique, um grande abraço, Guilherme, um abraço, Portinho. Eu vim com a camisa alusiva, né, ao período que o Grêmio ganhava Brasileirões, né, ou seja, os anos 90, né, então não há dúvidas, né, gurizada, que começou mais um Brasileirão para a dupla Grenal, esse campeonato maravilhoso. Essa vibe animada aí, a gente também tem colorados, né? E aí, Portinho, e aí, Gui? Fala, gurizada, uma boa noite à audiência, uma boa noite a todos os colegas de bancada, né? Concordo com o Alexandre, né? Eu acho que é mais um campeonato brasileiro que começa terrível para a dupla Grenal, que campeonato asqueroso, né? E já que e já que o Alexandre vem com uma camisa alusiva, né, ao último campeonato brasileiro do Grêmio, aqui, né? Eu acho que não dá para ver, mas até tava comentando aqui em off que é o meu relógio, né? Meu relógio com as 3 estrelas, né? Então imagine o quão esse relógio aqui do meu cenário é velho, porque, né, a terceira estrela só foi ganha em 79 pelo Inter. Mas vamos, né, tentar debater com o máximo de esperança possível, porque o campeonato começou de novo ruim para a dupla Grenal. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para os pelotacasteiros aí do mundo. Um abraço aí para os colegas e amigos de bancada, Alexandre, Quinho, Portinho, colega colorado de sofrência. É complicado falar hoje, né? Muito difícil. Atuações tanto de Inter quanto de Grêmio, bizonhas, né? E da arbitragem mais ainda no jogo do Inter. Então, aconteceu muita coisa esquisita nesse final de semana. Basicamente, a gente errou os prognósticos, né? Todos. De tudo que a gente chutou, a gente errou. Então, Todos. Estamos sem criatividade aí no bet, na aposta. Total. Quem tá dependendo da gente para apostar, acho melhor. Faço o contrário. Claro. Não é o melhor momento. A gente tá entendendo, ainda os times como é que vão se portar nesse campeonato. Mas então vamos começar, né? Aproveitando o gancho aí que o Gui falou, já começou. O choro começou cedo já, né? Nada mudou. Terminou a última rodada do campeonato do ano passado chorando e agora começa de novo. Pô, é brincadeira, um jogo sem nenhuma polêmica, os caras não conseguem cantar, né? Mas brincadeiras à parte, vamos falar então, começar com o Inter aí. Empatou em 2-2 com o Sport. Um jogo recheado de polêmicas e com gols inusitados, digamos assim, ao meu ver, né, pelo menos. Não tem muito como deixar de fora a questão de arbitragem, né? Mas vamos falar primeiro um pouco do desempenho do time em campo. O Inter começou muito bem, começou pressionando, marcando em cima, mostrando um futebol que a gente chegou a achar que poderia ser aquele que talvez tenha começado a nos empolgar nas goleadas, principalmente, que a gente deu em semanas anteriores. Mas o Inter não consegue manter, eu não sei se por um aspecto físico, se aspecto tático, é muito incerto. O Ramires foi perguntado na entrevista o porquê de acontecer essa queda de rendimento, e ele diz que a queda de rendimento é por físico, tático, psicológico, técnico, por tudo. Então, o que ele tá fazendo ali, né, cara? Qual que é o papel dele como treinador? Não sei. O momento do Ramires tá bem complicado, assim. Ele tem agido de forma esquisita, mas é aquilo, né? Ele fica pregando na tecla de que ele tá aqui para fazer um trabalho de longo prazo, para fazer uma revolução no time, para que o Inter seja, de novo, um time proponente que
que se imponha nas partidas. E não sei, cara. Hoje é difícil de acreditar, mas é o trabalho que está sendo feito, é o projeto que foi comprado e eu acho que agora tem que continuar investindo, né? Não dá para desistir no meio e revirar tudo de novo. E o Inter, depois do segundo gol ali, um pouco depois, começou a cair de rendimento, o Sport começou a vir para cima, tomou conta do jogo. O final do primeiro tempo, o segundo tempo foi todo do Sport, que dominou o jogo, fez 2 gols com jogadores. Não vou nem falar os caras que fizeram gol, né? É impressionante. Ah, O Inter consegue. O Inter consegue. Mas. E o Sport perdeu a oportunidade de virar no Beira-Rio, né? Buscou os 2-0, podia ter feito mais. E fica a direção aí para as próximas partidas. E falando rapidinho da arbitragem, cara, o Inter teve um lance que foi validado um gol contra o Sport no campeonato do ano passado, da temporada passada, que foi um lance muito parecido. Só que nas duas situações o juiz apitou de forma estranha, questionável, a favor do Sport. E o impedimento, que é o segundo gol do Sport, eu nem comento. Eu acho que isso ali não dá para cravar ali, porque é um lance muito ajustado, coisa de centímetros, milímetros, talvez. Mas o lance do pênalti que o juiz deu em favor do Sport foi um lance absurdo, cara. Um lance absurdo. O cara recolhendo o braço, uma distância ali de, sei lá, 30 centímetros do chute na bola para a bola bater na mão. É bem questionável assim a atuação da arbitragem. Mas aí, eu só preciso fazer um parêntese rápido nessa Ah, parte aí. Cara, esse é o lance mais ridículo que existe hoje em dia no futebol. Não existe um mínimo critério. É assim, é livre escolha do juiz. Em algum momento é mão, é pênalti. Outra hora não é. Não tem nenhum critério. É zero, zero, Mas- zero. Todo jogo um comentarista fala que teve uma mudança na semana É, passada. era a nova determinação. Tá valendo. Mas existe a nova determinação que, né, nem o Henrique falou, que o que agora é porque essa nova determinação ela dá brecha pra isso. Ela dá brecha pra isso. Ou porque ou é mão ou não é. Aí a nova determinação indica que tu tem que ver o contexto da jogada. Aí tu abre, né? O cara pode fazer o que quiser. Cara, tem que ser que nem no ataque. Bateu na mão no ataque, não interessa se foi intencional, se não foi. É mão, acabou. Ou tu dá pênalti ou tu não dá. Tem que ter um critério, entendeu? Não existe isso, cara. de intenção mata, né? Exatamente. E aí, e assim, eu não sou assim tão. Não cravo que nem o Gui, assim, dizendo que foi um lance de zero discutível, assim, porque dado esses últimos lances aí que a gente vem vendo, assim, eu não achei nada absurdo também marcarem esse pênalti, sinceramente. Eu acho que esse lance não é o mais polêmico que a gente vai falar hoje, né? Mas enfim, toque em ficha. Pelo menos é a minha opinião, né? Não, eu Não até vejo. assim, mas é a maneira que eu vi. Não, em certa porção eu até concordo contigo que é um lance de mão dentro da área. Então, alguma discussão isso vai. Só já tem uma discussão. Uma mão dentro da área não tem como. Só que a questão é que tu vê o critério que se usa e a opinião dos especialistas de arbitragem. Que, pelo que eu vi, nenhum deu pênalti, afirmou que seria pênalti. Mas, de qualquer forma, é um lance de mão dentro da área. O Inter jogou mal, não deveria depender disso para ganhar do Sport. Mais uma vez, o Inter falha contra o Sport em casa. O Inter tem todos os deméritos. Isso aí eu não discordo, não seria louco de falar o contrário. Mas a arbitragem tem sido muito questionável. Mas vamos ver o que o Portinho acha disso aí. Antes de o Porto falar, Não. só ridículo ainda a gente está em 2021 e os dados não serem profissionalizados ainda, né? Ah, é. A gente Exatamente. vê o jogador ganhando
sei lá, mais de R$1 milhão e os árbitros não levam isso como uma profissão. Eu tava vendo, eu não me lembro que jogo eu tava vendo esse final de semana, que o cara falou, aí o árbitro tal, que é um microempreendedor, sabe? Que porra é essa, velho? Ele não é árbitro, sabe? A profissão do cara tem que ser árbitro. Se ele tá no futebol brasileiro, sabe? É inadmissível a gente ver isso ainda hoje. E aí, claro, é complicado. A gente cobra, se indigna, mas enquanto não houver essa profissionalização, não vai resolver, né? E aí vamos continuar chovendo no molhado. Salvo engano, eu acho que os únicos árbitros que conseguem viver da profissão de juiz de futebol são os que têm selo FIFA. Eu já ouvi alguma coisa nesse sentido, mas não tenho certeza. É só um achismo meu. Mas eu acho que é por aí. Porque daí as remunerações são mais altas, né? Te garantem no mais. jogo, né? Claro. Se o cidadão ali optar por viver disso, assim, pelas cotas dos jogos, não vai ganhar mal, assim, né? Mas ele não é um profissional, ele não é um dito profissional, entendeu? Ele não vive. O problema exato, o problema é o preparo que ele tem que ter. Exato, sabe? Enquanto ele não tiver um foco 100% nisso, não for levado como uma profissão, não, sabe? A gente não vai ter esse nível de excelência que a gente tanto cobra. E eu acho que não é nem justo com eles a gente cobrar isso, né? A gente tem que cobrar mais uma vez a nossa, mas, né? Aí, ó, deve ser o Noveleto aí. É inacreditável. Esse celular eu vou ter que desligar ele durante as. Isso aí é o Gaciba, que é o chefe de arbitragem ainda? É o Gaciba, ó, tá dando um sinal pro programa. Eles falam a mesma língua, por ti. Não. Com certeza. Não, isso aí, com certeza. Deve estar ouvindo o Pelotacast juntos, né? Com certeza. Mas, não, eu concordo que falta a questão do profissionalismo, né? Da profissionalização da arbitragem, mas é que isso é só questão de interesse da CBF, né? Porque se a CBF paga 100 milhões por títulos, né? O título da Copa do Brasil, quase 100 milhões, pagam premiações absurdas, então falta de dinheiro não é. De pelo menos tu criar um centro de treinamento para arbitragem, né? De tu conseguir realmente fazer, porque que nem o Henrique falou, né? Vocês comentaram, às vezes um árbitro com selo FIFA, ele ganha bem, tá? Vamos combinar. A nível de padrão brasileiro, né? De remuneração do trabalhador, digamos assim, ele ganha bem, ele consegue se manter. O problema é a estrutura que ele mesmo tem que manter, né? Se ele ganha um X, uma parte daquele bolo, ele tem que investir na carreira dele, no físico dele, e alto nível, né? Enquanto os jogadores têm os melhores CTs de treinamento, ele tem que treinar do lado de casa, né? Vamos dizer assim, numa academia. Então fica desnivelado, né? Até nesse ponto. Mas, eu não quero reclamar de arbitragem. Né? Eu não quero reclamar de arbitragem porque eu acho que esse programa parece ser muito a repetição do último programa do Brasileirão do ano passado, né? A gente começa o Brasileirão do mesmo jeito, principalmente o Inter. Então, eu acho que aquilo que eu tinha dito, que o Inter precisava parar de se vitimizar, continua acontecendo, mesmo com a mudança de gestão. Então, me parece que o Inter, quando perde, é o gramado, é o sol, é a lua, é a chuva, é qualquer coisa, menos o técnico e os jogadores. Ontem foi a arbitragem, né? E o jogo do Inter ontem foi ridículo. Vamos desculpar a palavra, né? Mas foi ridículo. É um time que almeja, pelo menos, vamos dizer assim, não vou dizer o título, mas que almeja garantir uma vaga, um G4, um G5, tu empatar com um Sport que, salvo engano, não será rebaixado no Brasileirão, é lamentável, é desestimulante para a torcida colorada. O Miguel Ramírez insiste no esquema em que não dá certo, todo mundo vê que não dá certo, só ele, a direção não vem, né? Esse esquema com pontas, o Inter não tem pontas, o Palácios não é ponta, o Maurício não é ponta, o Alberto não é ponta, o Tyson não é mais ponta, então ele tenta justificar um esquema que é injustificável com as peças que tem, né? O Inter fez um bom jogo, até onde teve perna ali no primeiro tempo, pelo menos. Começou fazendo um bom jogo. O início do jogo pareceu ser um pouco diferente dos últimos jogos, né? Não acho. Vai me desculpar, mas não acho. Porque o Inter
a mesma situação do Grenal, né, que a gente comentou aqui, que o Inter parecia ter melhorado em relação a ele mesmo. O Grenal foi o contexto que o Grêmio já estava na frente, e ontem é o contexto que o Sport é um time pífio, com todo respeito ao Sport. O Sport vai ser rebaixado. Né? Então, é aquela coisa assim, é tentar achar evolução aonde não tem, né? Passos de formiga e sem vontade, já diria Lulu Santos. Então, o time do Inter, ele realmente não mostra evolução e não mostra nem... não mostra, é mais uma, né? Bem novidade pra ele. Boa. Já tá Então, gravado isso aqui. boa, boa. Mas então é que o time do Inter é que a única coisa que eu quero do Miguel Ramírez, e assim eu vou criticar ele o programa inteiro hoje, é que ele mude e deixe de ser teimoso. Ele deixa de ser teimoso. Porque eu não vejo mais nenhuma outra explicação para o Inter ter um rendimento tão baixo. Né? O Guilherme falou da preparação física. Pode ser, realmente. Mas é que nem a preparação física justifica, né? Tu tá ganhando de 2-0 no esporte. Dentro do Beira-Rio e deixar empatar, né, com os gols dos inomináveis aí, que nem o Guilherme disse. Mas eu acho que no resumo é isso. A primeira coisa que o Inter tem que fazer já pro jogo de quinta-feira é mudar o esquema. Entendeu? O Inter tem um plantel que é raso na qualidade, né? Tem boas peças dentro dos 11 iniciais, mas as características estão bem claras. É bem claro o que eu digo hoje aqui, já quase em junho, né, nessa temporada. Se ele continuar com esse esquema, ele não dura mais um mês. E o que tu achou aí, Alexandre? Tu chegou a ver o jogo do Internacional? Depois da atuação do Grêmio, tu teve algum ânimo aí para ver o Inter? Não, para ver o jogo completo eu não consegui me animar, mas claro que vi os melhores lances aí, né, pra gente estar aqui para ter um papo legal. Mas assim, ó, eu concordo, assim, eu acho que o Porto foi cirúrgico na manifestação dele, né, em relação à insistência com um esquema onde não se tem peças para fazer esse time, né. Eu acho que a gente viu um pouco isso com o Renato, né, que insistia com um esquema que fez muito sucesso em 16, 17 e a partir de 18, 19 principalmente, já não tinha mais as peças para fazer aquele esquema girar. E o Miguel, ele é isso, ele veio com uma ideia e ele não está entendendo que ele não tenha, né, as peças para fazer essa ideia funcionar. E o Inter está cambaleando bastante, né? Também acho que tá muito claro que tem uma influência da questão física, tá muito claro. Tá muito claro. São vários jogos assim, que o Inter no segundo tempo cai demais, o adversário supera o Inter em todos os sentidos, né? Questão defensiva também, o Inter é muito falho defensivamente. Me parece que o Miguel, o trabalho dele é voltado para tentar, e nem está conseguindo com tanto sucesso, fazer o time funcionar, né, ofensivamente, mas defensivamente parece que não há trabalho nenhum, porque realmente é assim, tem contra-ataques que parece pelada de várzea, né? Parece pelada de várzea alguns lances em que o Inter toma alguns contra-ataques. Então, eu acho que o Miguel precisa precisa repensar, cara, porque senão é que nem o Portinho falou, acho que não vai durar muito mais tempo. É só ser eliminado na Libertadores, continuar com uma campanha irregular no Brasileirão que ele vai cair. E aí não tem projeto, não tem essa de nós estamos mudando, é muito cedo para trocar o treinador, mas quando os resultados batem, aí, amigo, não tem o que fazer. Eu não sei o que ele pensa, assim, mas a ideia dele de ter a bola é muito forte, né? Então, eu não sei se ele não tá preparando o time defensivamente para quando não ter a bola, né? Porque o Inter tá preparado para ter a bola o jogo todo, né? Mesmo que Não parece. na defesa, mesmo que o Inter jogue muito, que reclamam muito que toda jogada volta no Lomba, sabe? Só que o Inter se recusa a não ter a bola. E aí, quando não tem, sofre demais, né? Eu acho que tá faltando isso um pouco. O Inter ter uma variação maior, assim, e também saber sofrer, né? Que nem a gente diz, saber jogar sem a bola, saber jogar no contra-ataque, se for preciso. O Inter não tá tendo alternativas, assim, claro, a gente vê o Inter tentando jogar, sendo propositivo, né? Isso por si só já é uma coisa boa, mas o Inter não tá tendo um repertório assim que permita, dentro de um jogo,
ter outras opções, ou se defender, saber jogar o jogo que se apresenta para ele, né? E aí, como vocês todos falaram, talvez ele não tenha caído na real ainda, que assim, eu discordo um pouco, assim, eu acho que os jogadores, ele tem jogadores muito bons para ele fazer o que ele quer. Só que eu acho que ele não vai ter o tempo que vai ser necessário para ele fazer isso. Porque lá no Del Valle ele tinha toda uma tranquilidade, ele tinha o tempo, ele não tinha pressão. E agora o que ele menos tem é tempo e ele tem muita pressão. Então eu acho que assim, se ele não abrir o olho, eu concordo. Um mês, eu acho que os primeiros 5 jogos aí vão dizer muito o que vai ser do Miguel Ángel aí nessa passagem pelo Inter, né? Mas uma pincelada... Pode ir. Não, pode ir, vai lá. Não, eu só queria comentar, pegando esse gancho aí, que realmente é um aspecto muito importante do que o Inter está passando, que tem uma ideia de jogo de posição, tem uma ideia de manutenção da posse de bola, de time que tem a bola não toma ataque, e muito por influência do guardiolismo, mas o Inter é um time... Não tá em baixa, hein? Só o gordiolismo tá em alta. Essa aí eu vou ter que aguentar. Mas retomando, a questão é que o Inter não fica com a bola. O que adianta tu ter um estilo de jogo com o qual tu tendo a bola tu não toma ataque, tu não fica com a bola. E aí tu toma ataque o tempo todo, e toma pressão, e aí tu não sabe se defender. E é isso que o Inter tem passado. E cara, é muito estranho de ver o Inter jogar por 90 minutos, porque é uma montanha-russa, assim, de desempenho, até de empolgação, parece que às vezes o Inter começa muito empolgado, marcando em cima, daqui a pouco já não consegue marcar em lugar nenhum, o time adversário faz contra-ataque, entra tocando, é muito esquisito isso. E eu acho que o Miguel, eu não sei se ele tá vendo, se ele tá compreendendo o jogo como ele tá acontecendo, ou se ele tá no mundo fantasioso de Miguel Ángel, no mundo mágico de Ramírez. E não é uma coisa de emoção, porque não é possível, cara. A torcida inteira do Inter, a torcida inteira não, porque a gente sabe que tem alguns torcedores que não estão enxergando as coisas do jeito que elas estão sendo mostradas, né? Do jeito que os nossos olhos aqui nos mostram. Mas... O quê? Desculpa? Não, se tu quer citar nomes ou é pra... Prepara o recorte. Não, mas é que assim, é muito claro que o Inter não tá dando conta do recado, que o Inter tá jogando mal e que o desempenho do Miguel tá sendo insuficiente. Isso tá bem claro. E não é por uma questão de eu gosto do outro treinador e... Não, eu queria que o Miguel Ángel tivesse vindo, eu acredito na manutenção do trabalho dele e eu tô criticando mesmo assim, porque eu acho que o trabalho dele está insuficiente, mesmo que ele tenha só 3 meses de casa, o trabalho dele começou, deu uma evoluidinha e estagnou, até está desevoluindo, está involuindo, não sei como é que fala isso, mas é complicado de analisar nesse aspecto. Eu espero de verdade que o Miguel consiga retomar o trilho das boas atuações e das vitórias, principalmente. É isso aí, eu concordo totalmente. Que o Inter, né, tá chegando naquela fase em que o Grêmio, né, se encontrou. Que o que acontece? Tem um núcleo da torcida do Inter que é extremamente portão 8, é social, amendoim, né? Tem outros aí, né, que poderíamos citar os nomes, né, mas quem tá ouvindo sabe. Então... Mas eu pendo mais para esse lado, sim, porque eu já tô sem paciência, eu já não aguento mais, né? Essa sequência ruim do Inter, ano após ano. E tem a outra parte da torcida que é o alento, né? É o alento incondicional, algo que aconteceu no Grêmio, um fenômeno, né? Que aconteceu no Grêmio, talvez alguma coisa relacionada à negação
né, dos factos, mas realmente existe essa rixa, né? Existe essa rixa entre a torcida. E não digo, nenhum lado ou outro é certo, né? O certo é o equilíbrio, mas o equilíbrio é difícil de encontrar enquanto tu tá esguelado, né? Por títulos, né? A gente quer qualquer título, até, sei lá, olha, estamos comprando até no Mercado Livre, se rolar. Mas, é um fenômeno natural. Eu só acho que daí, né, para não dizer que eu sou 100% má vontade com o Miguel Ramírez, eu acho que o Inter sofre também, o Inter tem que arrumar tem uma coisa que incomoda no Inter. Ano após ano, desde 2016, 2017, o Inter contrata jogadores que são reativos, né? Então, a característica dos jogadores, eles penam, né? Penam nesse esquema em que não são voltados para atacar, não são voltados para ter a posse de bola, né? Até o próprio Edenilson. O Edenilson, ele é um cara que marca gols, ele é um cara que arma, mas ele é um cara reativo, porque ele é um cara que traz a bola de trás, né? Ele não é um cara que tá ali, espera um jogo de posição do Miguel Ramírez né, e joga de costas. Não, ele é carregador de bola. O Patrick é carregador de bola. Os laterais foram contratados para serem marcadores e sair no contra-ataque. Então, isso também né, atrapalha o trabalho do Miguel Ramírez. Tem que ser justo. Muito bem. Eu acho que, como a gente está com a intenção de agora diminuir um pouquinho o tempo do programa, porque agora começam as rodadas quentes, né, de meio de semana e final de semana, então agora já vamos pro Grêmio matar essa charada e, né, por mais que eu não esteja né, muito ânimo, mas vamos lá, né. E aí tomamos pros reserva do Ceará com Guardiola dando nó tático. Cara, nem sei por onde começar. Primeiro eu quero fazer um desabafo, né, cara? Cara, que campeonato maçante, que massacre pro torcedor gremista é esse campeonato brasileiro, cara. E, assim, quando eu vi que ia ter 11 reservas do Ceará, eu nem tive esperança, assim. Eu sabia que era exatamente... Assim. Não, tô falando sério. Eu não achava que a gente ia perder, e não da forma como a gente perdeu. Mas eu sabia que ia ser um jogo, assim, extremamente truncado. E aí, né, o que tu falou ali que foi um nó tático do Guardiola. Aliás, tá de parabéns pelo belo trabalho, porque é um time reserva do Ceará muito bem organizado, né? E eu acho que ele nem precisou dar um nó tático, eu acho que o Grêmio que se enrolou, né? No próprio nó, né? E eu começo a me preocupar, e é só um sinal de alerta muito pequeno, mas eu acho que é a terceira vez que se escala errado o time do Grêmio, né? Os dois Grenais na final do Gauchão não deveria ter começado com o Maicon, e agora cometeu um erro pior ainda, né? Ele colocou o Thiago Santos e o Lucas Silva juntos, o que eu acho que assim, é um erro crasso. O Lucas Silva, ele individualmente, para mim, ele já não deveria mais constar no time titular do Grêmio, se ele estivesse jogando sozinho de volante e com o Thiago Santos do lado, então, pior ainda. O meio-campo do Grêmio simplesmente não existiu durante o primeiro tempo inteiro. Foi 2-0, na verdade o Wanderson descontou, né, no final, mas foi 2, poderia ter sido 3 ou 4, porque foram contra-ataques em profusão, né, com algumas grandes defesas do Breno. 2 milagres no primeiro tempo. Dois milagres, né? Então, cara, não tem justificativa. Ou tu começa com o Jean-Pierre, que é um jogador que eu individualmente não gosto, mas ou tu começa com ele, ou tu começa com o Darlan, do lado do Thiago Santos. Não tem opção. Não tem Lucas Silva e não tem Maicon. O Maicon é 30 minutos por jogo. A gente já acho que já deu para provar isso. Então esse para mim é o principal erro, a gente perdeu 45 minutos e a partir daí a gente começou tomando 2-1, né? E eu só queria, outra coisa que eu queria pontuar, também acho que tá ficando cada vez mais claro que ali na ponta, quem tem que ser mais utilizado é o Léo Chu e não o Léo Pereira. O jogador mais pronto é o Léo Chu. O Léo Chu, ele jogou um Campeonato Brasileiro para o Ceará, né? Teve testes a nível nacional. O Léo Pereira está recém no primeiro ano de profissional. O Léo Chu é um jogador mais pronto, acho que tem que receber mais chances. E de resto, cara, foi isso. Para mim, o Grêmio jogou fora a vitória nos primeiros 45 minutos. O time do Ceará, a gente tem que reconhecer, né? Demérito do Grêmio é total por causa que eram 11 reservas. Sim, mas 11 reservas jogando um futebol muito organizado. Ceará, olha, para um time reserva,
jogar a bola que jogou contra um Grêmio que tinha bastante desfalque, mas tinha uma espinha dorsal ali, pelo menos na defesa, bem forte, né? Então, eu acho que foi merecida a vitória do Ceará. E aí, só para finalizar, destacar mais uma vez o Wanderson, né? E é uma coisa que a gente vem comentando, né? Até no grupo do Grêmio vem surgindo isso. Talvez seja a hora de dar uma chance para ele ali no lado direito, né? Fazer ali a tabela com o Rafinha, né? Rafinha na lateral direito e ele fazendo ali o lado direito. É um jogador, assim, que é diferenciado, né? É Ah, difícil ficar no banco com um cara desse. e eu não entendi onde é que entra o Léo Chu nesse teu time, então. Não, eu só acho que ele tem que receber mais chances que o Léo Pereira, entendeu? Pra mim, o Léo Pereira tava na frente dele, entende? Ele tá recebendo mais chances. Tudo bem que o Léo Pereira joga do lado direito, né? O Léo Chu tem jogado do lado esquerdo, mas eu acho que o Léo Chu merecia mais chances, assim. Ele ficou cortado de um Grenal, né? Não entrou no Grenal enquanto o Léo Pereira foi titular no segundo jogo. Então eu acho que o Léo Chu tem que estar à frente aí nesse caso. Eu concordo. Eu só acho que nesse sentido tem uma dificuldade porque o Léo Chu joga muito mais pelo lado esquerdo, né? Sim, sim, sim. Mas tem que ser preparado, né, Henrique? Tem que ser preparado para substituir, que a gente sabe que é difícil o Ah, Ferreirinha ficar, né? com certeza, com certeza. E ele já, o bom é isso, né? Que ele já vai se mostrando uma boa opção ali para aquele lado, porque a gente pode até falar depois aí da dificuldade na renovação aí com o Ferreira. Mas falando um pouco sobre o jogo, eu concordo muito com o que o Alexandre falou. Não tem como tu entrar esperando que o Grêmio vai ganhar um jogo com o Thiago Santos e Lucas Silva no mesmo time, né? Ainda mais com uma frente toda formada por jogadores jovens ali, por guris, né? Então não tem o Diego Souza para segurar um pouco o jogo na frente, fazer uma parede, ou o Ferreira para não lance individual de decidir, né? Mas, cara, eu assim, eu vou te dizer que o Lucas Silva, ele até agora ele não mostrou nada e cara, eu não consigo ver nada que ele possa mostrar ainda para ele provar que ele ainda pode ser um jogador útil para o Grêmio. Não digo nem para o time titular, eu digo ele não tem sido útil. Qual a posição que ele pode jogar ali? Cara, substituiu o Thiago Santos, ok, ele substituiu no Grenal, não fez nada mais, ficou muito abaixo, né, do Thiago Santos. Não comprometeu, é claro, mas ainda assim está muito abaixo, sendo que é um cara que ganha um salário alto, né, bem alto, o jogador do Real Madrid, então a expectativa era muito diferente, né, em relação a ele. O Alexandre falou que a gente tinha uma espinha dorsal muito focado na defesa, né, mas, cara, eu não consigo ver nem o Grêmio bem protegido com esses caras. É impressionante, com o Lucas Silva, ele não Não consegue tem. Não facilitar tem. sempre o jogo, ele é um cara lento, ele desarma, entendeu? Ele não é um cara que chega junto. Então é difícil, meu. Eu não consigo ver ele agregando alguma coisa positiva pro time do Grêmio. E assim, se o Jean-Pierre não pode jogar contra os reservas do Ceará, É. ele também tem que ir embora, sabe? A gente sempre espera algo do Jean-Pierre e se não colocar ele para jogar nesses jogos assim, não tem sentido ele estar no Grêmio. A gente precisa ver o Darlan, eu não sei o que o Darlan tem, que ele nunca ganha chance também. Então são várias coisas aí que vão colocando uma pulga atrás da orelha. É claro que tem essa dificuldade, foram até agora 8 casos de Covid, né, no Grêmio aí nesses últimos dias. O Thiago Nunes também tá na beira do gramado, também foi uma questão que prejudicou, não tenho dúvida disso, que prejudicou o time do Grêmio nesse último jogo. Mas assim, o Grêmio tem que começar a rever algumas coisas, tem que começar. Claro, eu acho assim, essa comissão técnica ainda está aprendendo quem são os jogadores do Grêmio, ainda está conhecendo muito, né? Está fazendo seus testes, mas tá acabando esse tempo. O Grêmio precisa começar a firmar um time que a gente saiba, né, quem são os 11, pelo menos uma ideia, né? Claro, a gente já tem o rascunho ali, mas a gente precisa também de criação. A gente não pode jogar só reativo, que nem foram os Grenais, porque a gente estava pensando muito como uma ação, né? Porque o Inter ia ter a bola e tudo mais. Só que a gente tentou jogar da mesma forma contra o Ceará, né?
contra reservas do Ceará. E assim não vai dar certo. A gente tem que ter... A mesma coisa que eu falei pro Inter vale pro Grêmio, a gente tem que ter repertório, a gente tem que se adaptar a cada jogo, então a gente também tem que ser um pouco mais ousado, né? Querer vencer o jogo, e eu acho que isso faltou muito pro time do Grêmio. Só individualmente, falar um pouquinho, o Juan, ele é um cara com muito futuro, assim, mas eu acho que ele ainda é muito verde, muitas vezes, ele erra uns lances meio bobos, assim, entrega algumas bolas que compromete ele e acaba deixando toda a defesa do Grêmio desprotegida, né? Ô Henrique, eu até peço desculpa pela desinformação, mas eu vou te perguntar, porque eu não acompanho essas coisas de departamento médico, porque eu realmente, departamento médico do Grêmio, eu não acompanho, eu me recuso. Mas qual é a explicação real do Kahneman? O que aconteceu que ele não voltou ainda? O Kahneman tava no banco, né? No último jogo. Ele já viajou, ele tá Mas, voltando. sim, mas não acredito fardou que ainda, no né? próximo jogo ele vai jogar de titular. Eu acredito. Ele tava sendo cotado pra esse, né? Tá na hora, né? Tá Ele na já- hora, né? Já de voltar, né? E até para preservar um pouco o Juan agora, depois desse último jogo, eu acho que agora ele já volta naturalmente e aos poucos ele vai reassumindo aí a condição de titular, né? Eu acho que agora eles tiveram um pouco de cautela também com a volta do Kahneman, porque ele teve muitos problemas, né, nessa última temporada e nesse início de ano. Mas, né, acredito e espero que agora ele volte e comece a se firmar novamente aí do lado do Jeromel, que vai dar um acréscimo muito bom para o time do Grêmio, né? E só para finalizar, exaltar o Wanderson, mais um grande jogo, um golaço. Nossa, que golaço. Mas aí eu vou falar mais uma vez também do Diogo Barbosa, que não pode ser titular no Grêmio, não pode. É um absurdo ele ter sido contratado pela peso de ouro, igual ele foi. Ele é um jogador que ele não agrega ofensivamente, não agrega defensivamente, ele é terrível. Todos os times jogam nas costas dele. Eu não consigo achar uma coisa assim que faça ele ser titular no lugar do Cortez, a não ser a própria deficiência do Cortez, porque a melhor qualidade do Diogo Barbosa é isso, é não ser o Cortez. Por isso que ele é titular. Exato. Isso que tu falou é o gancho que eu preciso dizer. Eu vou além, cara. O Grêmio, infelizmente, eu gosto do Cortez. Quando ele entra, para mim, melhora a lateral esquerda, porque o Diogo Barbosa é tão horroroso que a lateral esquerda melhora, mas ele é insuficiente. Né? Ele tomou 2 bolas nas costas ali também do Ceará, inclusive a do gol, que para mim mostram que precisa contratar ali. E ele pode ser um bom reserva. O Diogo Barbosa pode dispensar, cara. Pode dispensar, não tem condição, não tem condição. É um jogador assim que ele não vai agregar nada no time. Então, Cortez é um bom reserva e tem que trazer um titular para lateral esquerda, infelizmente. Na verdade, esses pontos que essas individualidades, né, que vocês trouxeram, tanto o Barbosa, né, quanto o Juan, né, que também é muito verde ainda, tem que ter paciência com ele, né, o Lucas Silva, que realmente é um jogador muito abaixo, eu concordo com vocês, eu também tenho essa visão, me parece que o Lucas Silva, ele não agrega nada no ataque, nem na armação e nem na defesa, né, e é impressionante, porque as coisas que vocês falam concatenam com o que foi o jogo de ontem, né, porque o Jeromel ficou muito sobrecarregado, nossa, que jogo ruim de Jeromel, e dava pra ver que não era culpa dele, Foi mesmo. Porque assim, ó, ele tentava sair pra tudo quanto é lado, tava sempre contra 2 ou 3, tentava dar o bote lá na frente, fazer a cobertura. Então o Kahneman faz uma falta incrível pro Jeromel. A gente sempre fala ao contrário, né? Que o Jeromel ajuda muito o Kahneman, mas é visível que hoje os dois se complementam muito, né? Tu vê que os dois fizeram sucesso, porque realmente o Kahneman tem uma participação importante, né? No sucesso do Jeromel no Grêmio. E em relação ao resto, né, das escolhas do time do Grêmio, eu concordo com vocês que a comissão técnica ainda está conhecendo, né, algumas peças, mas apesar disso, eu estendo a minha crítica, a mesma crítica que eu faço do Miguel Ramírez, eu estendo a crítica ao Thiago Nunes já.
Porque, por exemplo, o Lucas Silva, é visível que o Lucas Silva não dá resultado pro Grêmio, né? Tem o Darlan que tá em ascensão, então, mesmo ontem, quando tem o Thiago Santos e o Lucas Silva, é inadmissível que o Grêmio tenha dois jogadores que são basicamente marcadores no meio campo e tomem 3, 4 contra-ataques assim, ó. O primeiro tempo foi absurdo, cara. Cara, assim, pode não? Todo mundo fala do Maicon, o Alexandre aqui, todo o programa fala do Maicon, que ele joga 30 minutos. Mas assim, cara, o Maicon pode botar ele 90 minutos e não botar o Lucas Silva, que ele vai ir melhor que o Lucas Silva. Ele vai ir pra Não, aí eu concordo, né? Mas tem opções melhores, Tem que ser a última alternativa. Não, Bota isso sim. o Fernando Isso Henrique, sim. bota qualquer um, cara. Com certeza. O Lucas Silva não faz nada. O mérito dele era ser um bom chutador também de fora da área. Ele só chuta na lua ou chuta na barra. Não é aceitável. Ele não chuta em gol. Eu tô cansado desse cara. Por mim, Ele é muito. Assim, ó, é um jogador que, além de tudo isso, né? É um jogador pesado, né? É um jogador que parece. Ele acho que até tá. Olha, vai me desculpar, mas acho que até tá meio fora de forma, porque ele chegou magro no Grêmio. Ele era um palito ali, um palito não, né? Um cara magrão, altão, mas agora parece que ele tá pesado, né? Inclusive, então ele não consegue, ele realmente deixa um buraco, né? No time do Grêmio. E em relação ao resto, eu até. Acho que daí, fazendo, né, essa comparação, né, bem rápida entre a empate do Inter e a derrota do Grêmio, eu acho que tem um alento aí pro Grêmio, porque realmente eu concordo com o que vocês disseram, principalmente o Alexandre, que o trabalho do Gordiola, né, no Ceará, cara, é impressionante, velho. É impressionante. Esse time do Ceará é um time que dá gosto de ver. Sabe? É o melhor time do Nordeste, então, nessa temporada, é um time que pode mudar as peças, mas ele não muda o jeito de jogar, né? E não tem medo do adversário, por mais que seja o tamanho dele. Então, eu acho que tem um alento pro Grêmio nesse ponto, tá? É um jogo lá no Castelão e tudo mais. Acho que, apesar, né, dos pesares, ainda acredito que o resultado do Inter tenha sido pior. Mas faço também a menção honrosa ao Wanderson. Desde que esse jogador surgiu, me chamou a atenção, sabe? Porque ele é um jogador que é extremamente, tem ímpeto, né, de ataque. Ele realmente, talvez até por isso o Grêmio fique um pouco exposto, né, quando ele jogue. Mas assim, o cara vai pra frente, fez o que fez, né? Fez um golaço ontem, tem que ser admitido, né? Olha, uma pintura foi, vamos combinar. E então é um bom. É que assim, o Grêmio ele tem um desequilíbrio enorme, né? Nas duas laterais, né? Ao mesmo tempo que numa lateral ele tem duas opções muito boas, né? Dá pra, né? Olha, eu até assim, entre aspas, é um pecado que o Rafinha esteja, né? Entre aspas, também travando o Wanderson, né? Mas do outro lado, o Grêmio tem a mesma deficiência do Inter, né? Os dois laterais são muito abaixo. E daí eu concordo que olha, o Cortez ontem pode ter feito ali, né? Digamos assim, uma fiasqueira no final do jogo ali, tentando simular um pênalti, mas qualquer coisa que o Cortez faça é melhor do que o Barbosa, né? Então, assim, essas coisas pontuais, eu acho que o Thiago Nunes já pode começar a dar jeito, digamos assim. E daí, só finalizando ali, eu acho que o Ricardinho é um bom atacante. Às vezes ele perde alguns gols meio estranhos, mas faz parte também, ele é novo, né? Ele é novo. Tá dentro do pacote. Tá sempre criando espaço e tendo chance, né? Diferente do Turim, por exemplo, que parece que nunca consegue uma chance para finalizar, mas é porque ele nunca domina uma bola, ele nunca aparece sozinho. O Ricardinho, ele se movimenta e o gol que ele fez é mérito total dele, que ele fez boa jogada e fez o gol. É verdade. Gol de centroavante. Não, é verdade. Jogou na bola, é verdade. Eu queria pontuar 3 coisas com relação a Grêmio e, em geral, ao primeiro futebol brasileiro. Os 4 times do Nordeste, do Campeonato Brasileiro, da Série A, 3 ganharam, 1 empatou. Foi o Sport. Verdade. É verdade. Muito bom dos times nordestinos nessa primeira rodada. A segunda coisa que eu queria pontuar eu não sei até que ponto isso seria possível, mas até vocês gremistas podem aventar melhor essa possibilidade, que é, de repente, o Rafinha ir para lateral esquerda, ou deixando o Wanderson na direita. Não sei se seria possível, mas é um jeito de resolver essa situação, né? E a terceira coisa que eu queria pontuar rapidinho cara, eu olho o jogo do Grêmio e eu penso, que goleiro promissor esse Breno.
é um goleiro que transmite segurança, ele tem todas as características que um goleiro bom tem que ter. E eu não sei o que vai acontecer no futuro, não sei se ele vai confirmar, mas ele, olha, um goleiro muito promissor que vocês encontraram, hein? Eu queria deixar essa menção aí, que ele Concordo. merece, apesar de que no terceiro gol ali do Ceará ele chupou bala, né? Ah, Ele Muito, ficou, muito. Foi. Mas eu acho que ele não pegaria igual. Não pegaria pegaria. igual. talvez não, mas ele não pode Ele não pode, é admissível. largar a jogada. Isso ali foi coisa de juvenil, mas ele tá aprendendo ainda, recém começou. Exatamente. Aquilo ali não existe, mas dentro do próprio jogo ele já tinha criado um crédito, né? Então, tudo bem. E assim, ele é um goleiro novo, a gente já tem que entender que essas falhas vão acontecer também, né? E a gente tem que entender, mais do que isso, a gente tem que entender que o Paulo Vitor tá no banco. Então, não reclama. Exatamente. Tem o Breno, tá? É só isso que eu tenho a dizer. E até porque Paulo Vitor provavelmente já vai ser titular a partir do próximo jogo, porque o Breno foi para a seleção olímpica. Então, não reclamem do Breno. Ah, cara, não é possível que eu não tenha outro jogador na base, porque não tem condição. Não tem condição, cara. Paulo Vitor de novo é inacreditável, inacreditável. O Grêmio. Vai ser ele realmente, se vai ser É que nem o Bressan, cara. Uma hora ele vai entrar, uma hora ele vai acabar com a gente de novo, cara. Não dá. Pelo amor de Deus, gente. Não tem condição de Paulo Vitor continuar no Grêmio, cara. Que é isso? Mas é impressionante que o Grêmio esteja pelo refém do Paulo amor de Vitor ainda. Deus, Olha, cara. eu achei que o Paulo isso? Vitor nem tava no Grêmio mais. Cara, puxa um guri do Sub-18, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, não me bota esse jogador em campo de novo. o Enzo Pérez, vai e bota no gol. Faz qualquer coisa. Não tem Foi condição. melhor. Tem como. Mas o Enzo Pérez no gol é melhor que o Lomba e o Paulo Vitor. Que Porque isso? o Lomba ontem salvou também, mas não me engana, entendeu? Não me engana. Não chance. Lomba salvou o Colorado. Mas salva e daqui a pouco entrega. Tu vai ver quinta. Ele salva em jogos que ficam esquecidos e toma gol nos jogos que são lembrados. Esse pra mim a definição do Marcelo. Tu vai ver quinta-feira, dia de feira lá em Salvador, vai vir com a sacola cheia. Eu tô com receio dessa Copa do Brasil aí, só quero ver. Tá, antes da gente entrar na Copa do Brasil, vamos analisar a final da Champions League. O que vocês acharam? Eu, para falar a verdade, achei bem abaixo essa final. Esperava muito mais, principalmente do Manchester City. Fiquei decepcionado. O Manchester City não jogou bem, o De Bruyne estava muito mal até sair machucado. Enfim, eu esperava muito mais. Mas achei merecidíssimo o título do Chelsea ali. E tá em boas mãos. Eu só realmente esperava mais do City, até porque todos nós apostamos no Pep. Então, o que vocês acharam? Eu acho que o Chelsea foi muito mais competente na proposta de jogo, né? Apesar de o Chelsea não ser um time reativo, não ser um time que só se defende, é um baita time que propõe jogo e tal. Para essa situação de final contra o City, o Chelsea ele admitiu que poderia ficar sem a bola, ele poderia ter menor posse de bola, não teria problema nenhum com isso. E o Chelsea foi mais competente na proposta de jogo. O City, cara, eu não sei, o Guardiola é gênio, discutivelmente aí um dos melhores treinadores da história, mas eu achei que a escalação inicial dele foi muito estranha, porque ele entrou sem volante, sem atacante, ele fez uma mistureba que eu acho que meio que os próprios jogadores não entenderam a proposta, por isso que o time ficou tão amarrado, tão lento. O time do Guardiola ele ficou sem alternativa para atacar. Teve muita posse de bola, mas ficou trocando bola ali naquela zona que não chove nem molha. E, cara, para uma final não é o caso. Até no segundo tempo ele botou Jesus, botou Agüero e tal, mas eu acho que daí a situação de jogo já estava mais definida e ficou muito difícil de reverter, porque o Chelsea também é um grande time com jogadores brilhantes ali. O Kanté, cara, que jogador absurdo. Que jogador absurdo. Eu acho, sinceramente, e eu sem medo de ir pro cortes aí do Pelota.
Eu acho que o Kanté deveria, na minha opinião, o Kanté deveria ganhar o título de melhor do mundo nessa temporada. Porque o que ele tá jogando de bola, dá para botar boa parcela do título do Chelsea na conta dele. Ele foi eleito o melhor em campo nas 2 semifinais e na final da Champions League. Talvez se a França tiver uma boa sorte na Eurocopa aí, com ele fazendo uma boa campanha. Se tiver um bom desempenho, ele provavelmente vai ter, né? E ele já começa a despontar como um grande favorito. E ainda mais agora que deu uma esfriada em Cristiano, Messi. Eles agora não estão tão nos holofotes aí, né? Mas também tem Haaland fazendo um gol por jogo, tem Lewandowski batendo recorde, então... Eu acho que o Mbappé é o principal... Tá despontando aí como o principal concorrente, né? Pode ser também. Mas depois dessa Champions League, eu concordo com o Guilherme, sabe? Eu acho que a FIFA tem que parar também de, às vezes, muitos anos dar o prêmio de melhor do mundo só por causa dos holofotes. Eu acho que seria uma justiça. Eu também. Eu não sei se para melhor do mundo, mas eu acho que merece sim estar no páreo. E cara, jogador extraordinário, história de vida extraordinária. Cara, é impossível não gostar. É impossível não gostar. É carismático. E o que ele faz no campo, cara, eu tenho certeza, assim, qualquer torcedor de qualquer time de futebol queria um Kanté no time. Porque, cara, é espetacular o que ele faz. Realmente aquele. É o motorzinho, né? Não tem o que falar. Ele simplesmente ele é o pulmão do time e joga demais. Cara, sobre a final, só para dar uns pitaquinhos, foi isso, cara. Chelsea muito superior. É difícil, que nem o Guilherme falou, criticar um dos melhores treinadores da história, mas também achei. O primeiro tempo, com certeza, deu para ver que deu muito errado a estratégia do Guardiola, porque o Chelsea podia ter feito mais. Para mim, um 2-0 ali no primeiro tempo talvez fosse até o placar mais justo. E também concordo com o Henrique que a final acho que esperava um pouquinho mais, né? Não foi um jogo de muitas chances. O City mesmo, depois com 1-0 contra também, não criou grandes chances, exceto uma no final ali do Mahrez, né? Que passou raspando ali, né? E ainda numa bola fortuita. Então acho que o título do Chelsea ficou em boas mãos. E aqui também, sem medo aqui de virar meme no Cortes, eu acho que esse time do Chelsea ele é time para mais. Ele é time para mais no futuro, porque esse time ele estava sendo montado, né, para um projeto de longo prazo, né? São jovens que fizeram sucesso na Bundesliga, né? Timo Werner, o Kai Havertz, né? Bom, aí Kanté, que já estava no clube, enfim. Eu acho que esse time aí, Pulisic, né? Pulisic, o Mason Mount, que, nossa, que passe espetacular, né? Pro gol A própria chegada do Thiago Silva também dá um... Thiago Silva. Vai pingar mais grana na conta, né, do russo, né? Então, cara, eu acho que o Chelsea vai vir forte aí nos próximos anos, tanto no campeonato inglês quanto nas competições europeias. Concordo. Eu até acho que o Chelsea não esperava esse título esse ano ainda. Não esperava. Eu acho que era um projeto mais médio e longo prazo mesmo. Eu vi Isso. vários relatos de torcedores do Chelsea depois da transmissão, né? Dizendo que realmente foi antes, né, do que eles pensavam, do projeto em que o Russo estava querendo fazer. E só pegando ali, eu concordo que se não fosse o Timo Werner, era para ter sido mais ainda no primeiro tempo. O Timo Werner errou alguns gols ali, né, que são questionáveis, né? Mas também não posso dizer nada, o cara tava lá, então, né? Eu não vou ser tão hipócrita assim. E eu acho que a questão do Guardiola, que o Guilherme falou, que, né, vocês, do modo geral, falaram que eu esperava mais, talvez ali ele tenha errado alguma coisa, principalmente na posição do Gundogan, né? Que é um dos artilheiros do time, jogou muito recuado, né? Quando ele se deu conta, ele viu que ele né, colocou o Gundogan na frente, só que daí ele começou a fazer meio. Aí ele virou Abel Braga. Agüero, Jesus, ele começou a empilhar, né? Botou o Gundogan lá na frente, só que daí ele, né, se traiu, né? Porque a característica dos times dele e também do Manchester City não é essa, né? Então o Chelsea mereceu ganhar. Foi uma final. Também perdeu o De Bruyne, né? Tão cedo também. Verdade. Mas eu queria falar que foi decepcionante, né? Que eu acho que o coletivo sucumbiu, então eu nem culpo tanto o De Bruyne, mas foi decepcionante, né?
Cara, na melhor sequência do City na temporada, que eles engataram aí 21 vitórias, eu acho. Era um time que tinha o Rodri na cabeça de área, Uhum. tinha o Gundogan mais avançado e não tinha De Bruyne. De Bruyne estava machucado. Então, Bah. é muito estranho a postura do Guardiola de inovar tanto justamente na final. Eu acho que ele deveria ter sido um pouco mais conservador naquilo que já deu certo na temporada. E o Sterling não Ele estava no. podia, ele podia ter repetido o time da semifinal contra o PSG, né? Que até não tinha centroavante, mas acho que tinha o Fernandinho, né? O Fernandinho acho que jogou Grande. o segundo jogo, né? Que eu acho É, que os próximos jogos pro Chelsea antes da final foram determinantes pro Guardiola analisar, porque eles perderam também, né? é verdade, é verdade. Ah, é Acho verdade. que o Guardiola tentou Perderam duas, né? um antídoto ali para aquela estratégia do Chelsea que também não deu certo. Que ele não adianta. O Guardiola é um dos maiores técnicos, né, da nossa era. E o cara, né, vai errar. O cara não é uma máquina. Ele arriscou. Ele foi um pouco ousado, concordo com o Guilherme. Deveria ter sido mais conservador. Mas também, daí, se o cara é conservador e não ganha, a gente fala, por que ele não foi Guardiola, ousou, né? Então, é a final do Champions League, né? Qualquer resultado aí seria natural. Então tá. Já a gente se estendeu um pouquinho, né? Como de costume, mas Pra variar. quando o papo é bom, é isso aí mesmo. Vamos pro bolão, retomando ali a Copa do Brasil, nossa querida Copa do Brasil, que ainda vem com alguns joguinhos não tão, né, atrativos, mas é a Copa do Brasil, é o mata-mata e a gente gosta. Dia 2 seria na quarta-feira, às 4:30 da tarde, Parabéns, eu queria dar parabéns pra essa Meu dela. Deus. Brasiliense. Parabéns. Não, Grêmio parabéns. Brasiliense na Arena. Quanto será este jogo? Vai ser 1-0 sofrido. 4,5. 3-0 Grêmio. Eu vi o jogo do. Vi o jogo, não, vi uma parte do jogo do Brasiliense pela Série D Bato, é contra guerreiro. o Real Ariquemes. Meu Deus do Eu vi. céu. Não. Essa eu vou ter que dar um relato, Guilherme. Tava empatando até onde eu vi. Assim, o Guilherme, assim, era 2 da tarde de domingo, sei lá, 3 da tarde. Ele me deu esse relato no outro grupo, né? Que nos encontramos. Eu quase liguei pra SAMU. Falei, não, acho que é um derrame, né? Porque não é possível. Que tipo, por que está se torturando assim, my friend? Né? Porque realmente foi, não, tem que dar uma palmatória. É um guerreiro. Em virtude de tudo isso, 3-0 pro Grêmio. Ótimo. Eu acho que vai ser 4-0. 4-0, com o Jean-Pierre, show do Jean-Pierre, né? Esses são os jogos queridos do Jean-Pierre. Então eu acho que ele vai dar show e o Grêmio vai ganhar aí do Brasiliense. Tu deu o teu palpite, Porto? Eu não vi. Eu vou. 4-2 pro Grêmio. Para movimentar a tarde. Exótico. Tá bom. Uma tarde de muitos gols na Arena. Isso. Na quinta-feira temos um confronto que me traz boas lembranças, né? Temos Vitória da Bahia e Internacional. É no Barradão, nosso querido Barradão? Nosso querido. Vamos confirmar aqui. É no Barradão. Eu acho que é assim. É isso aí, 19 horas. Eu começo. Peraí. Vai, então. 2-1 Vitória. Isso aí olha. É impressionante. Já não basta tudo, o sorteio da Vitória e Inter, né? Tudo conspira. Como o universo é bom no Internacional. O Eu acho Inter que. louco para aprontar. Louco Isso pra aí entrar tá se coçando. Vá, assim, ó. Vai avião a jato, vai chegar lá em meia hora em Salvador. Só pra chegar antes. Mas eu acho que 3-2 Vitória. Eu vou de 3-1 Vitória. Eu vou acompanhar o Henrique. 3-1 Vitória e Miguel demitido em Salvador. Não vou. Já fica de férias na Bahia. Já fiquei na Bahia. Ganhando um bronze naquela careca. Pra pensar melhor. Caras, assim, eu acho que eu vou me abster de comentários, mas vocês querem comentar alguma coisa sobre a Copa América, que vai ser no Brasil? Eu me abstenho. Eu assim, já
cara, eu acho que eu já tô bem saturado desse papo. É um absurdo, assim, o que os caras fazem. Não, países que estão menos em condições menos críticas que o Brasil descartaram a competição e ela acabou vindo para o Brasil. Enfim, alguém quer se manifestar? Em uma palavra, absurdo. Como é que eu vou te dizer? O grande. O Brasil é o grande otário, né? Na América do Sul. Porque todo mundo recusou a Colômbia, né? Por outros motivos, e a Argentina com menos da metade de mortes, do Brasil muito menos, e mesmo considerando o tamanho territorial, a média do Brasil é absurda, né? E então o Brasil abraça, e é difícil até de falar, porque as pessoas vão ouvir e achar que a gente vai tomar partido de um lado ou outro, né? Mas é aquela coisa, é a consciência, e o Brasil continua passando vergonha a níveis estratosféricos. Eu acho que o Porto... Ninguém melhor que o Portinho, né? Para resumir, né? A gente encerra esse... Que isso aí é fácil, é só não ver quem não quer, mas vamos embora. É isso aí. Então tá, gurizada, é isso por hoje. Já bateu 1 horinha, né? Pra não perder o costume. Não adianta. O pessoal gosta de uma resenha, né? Pra matar a saudade também, né? A pandemia, a gente não pode visitar com tanta frequência aí os amigos e tudo mais, então esse momento também pra gente botar o papo em dia. E nada melhor do que botar o papo em dia sobre futebol, que a gente adora tanto, né? Mas então tá. Final de semana estamos de volta, né? Vamos ver os resultados da Copa do Brasil, o que nos avizinha aí, e projetar mais sobre o Brasileirão. Temos Recopa Gaúcha também, final de semana, pro Grêmio. Meu Deus. Só Olha aí. grandes partidas, né? Com certeza estaremos de volta com muitas emoções aí pro próximo PelataCast. Agradeço vocês mais uma vez. Pedir pro pessoal se inscrever no canal, like, aquela coisa toda, e tamo junto. E até a próxima. Valeu, galera.